Seja bem-vindo à nossa aula número 1. Chegou o grande dia da gente começar a aprender. E essa aula não é a menos importante, é a aula mais importante, posso ter certeza disso. A gente se preocupa muito em fazer uma cobertura bonita, uma decoração bonita, mas o mais importante de tudo é a estrutura desse bolo. Esse bolo, essa massa de bolo, esse recheio tem estrutura. Então, o mais importante é você trabalhar com a massa estruturada e o recheio estruturado. Então, essa aula não é a menos importante, essa aula é a mais importante. Então, não perca essa aula, porque a partir dessa aula é que você vai entender por que o seu bolo não está dando certo. Por que está rachando, por que o recheio está escorrendo. Tudo isso você vai aprender hoje. Então, não pule essa aula é muito importante. Primeira coisa que eu tenho para falar com vocês é o seguinte: quando a gente vai à escola, ou os nossos filhos vão à escola, quando chega lá na sala de aula, a professora explica as atividades, passa a atividade na sala de aula, e você faz as atividades da sala de aula e leva a atividade para casa. E você leva a atividade para casa, responde a atividade em casa, traz para a professora. E ainda no final de cada bimestre tem provas, para você ver se você aprendeu ou não. Na confeitaria não é diferente. Você precisa aprender que você viu uma receita aqui, praticar antes de pegar a encomenda, tá certo? Para no dia da sua encomenda você não ficar desesperado. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí corre para o YouTube para poder pegar as receitas, para tentar descobrir o que fazer, porque está dando errado. A prática vai levar você à perfeição. Sempre que você praticar, sempre que você fizer as receitas, você vai entendendo mais sobre elas, você vai aprendendo mais. Então, cada dia é uma evolução, cada dia é um crescimento. Eu já tenho mais de 5 anos de confeitaria, mas eu não sou hoje do mesmo jeito que eu era antes. Hoje eu estou bem melhor na área de confeitaria. Antes eu pensava que eu sabia, hoje eu sei que eu naquela época não sabia de nada, e que hoje eu também não sei de nada, né? Eu tenho muita coisa para aprender. E a confeitaria ela é isso, todo dia você vai vendo coisas diferentes, todo dia tem algo diferente para você aprender. Então esse curso vai ajudar você a melhorar muito na confeitaria, principalmente para você entender que a massa e o recheio são as coisas mais importantes que você tem que se preocupar quando for trabalhar com um bolo decorado, tá certo? Precisa de uma massa firme que aguente camadas de bolo. Preciso de um recheio firme que aguente também camadas de bolo, que ele não saia derramando e fazendo o seu bolo deslizar de um lado para o outro. Então, essa aula é muito importante, então não perca. Vamos lá assistir a nossa primeira aulinha e veja do começo ao fim que eu vou estar dando dica para vocês e explicando cada coisa. Beijos! Para começar, a gente vai colocar 250 ml de leite integral e vamos acrescentar meia colher de sopa de vinagre de maçã no nosso leite. Isso vai fazer com que o nosso leite dê uma talhadazinha e vai trazer maciez para a nossa massa. Vou colocar na batedeira 400 gramas de açúcar e vou colocar também 250 gramas de margarina com sal. Estou usando margarina 80% de lipídios, mas você também pode usar manteiga, caso queira. Vou bater, certo? Até virar um creme embranquiçado e fofinho. E aí você também vai olhando as laterais da sua batedeira. Mistura bem direitinho, para poder bater tudo certinho e virar um creme bem bacana. E aí a gente vai colocar para bater novamente. E, gente, essa massa que a gente tá fazendo é uma massa amanteigada. Massa amanteigada pode ser feita com margarina ou com manteiga, tá certo? Mas o nome que a gente utiliza é amanteigado para esse tipo de massa. Vou colocar aqui 7 ovos. São ovos médios. Coloquei um a um e bati até ele ficar assim. Um creme bem bonito, bem fofinho, bem aerado, certo? Esse ovo que eu tô utilizando, ele tem mais ou menos 50 gramas cada ovo. E isso também é bem importante para você, tá certo? Se você exagerar na quantidade do ovo ou da sua margarina, a sua massa não vai ficar a mesma coisa. Então é muito importante você ter uma balança
ou você ter copos medidores, colheres medidoras para te ajudar, tá certo? Vou acrescentar aqui 500 gramas de farinha de trigo. Coloquei a metade, peneirei, e peneirar a farinha de trigo é muito importante, porque você evita gruminhos na sua massa e também você traz mais, no caso, sua massa ficar mais airada, mais fofa, mais bonita, certo? Então, a gente vai acrescentar metade do nosso leite e mistura bem, viu? Você mistura bem, mas é só para misturar, não precisa estar batendo. Agora eu vou acrescentar metade do leite e vocês vão observar que ele deu uma talhada do jeito que a gente precisava mesmo. Precisava que ele talhasse. E você acrescentando o vinagre no seu leite, vai fazer com que você não precise, tá? De estar batendo as suas claras em neve. Vai poder pular essa etapa e fazer o método rápido e direto da sua massa. Mas mesmo assim, você vai ter uma massa que tem estrutura, mas uma massa fofa e macia. E a gente precisa de uma massa gostosa, né, gente? Porque um bolo gostoso é tudo de bom. Então, uma massa gostosa, que tenha estrutura, que seja leve, que seja fofa e ao mesmo tempo firme, é muito importante na área de confeitaria, tá certo? Para você trabalhar com coberturas pesadas e com várias camadas de bolo. Então, você vai misturar bem, já bem misturado, sem necessário bater muito, só para misturar bem mesmo. Vou acrescentar aqui meia colher de sopa de essência de baunilha. E você não pode também exagerar na essência de baunilha, porque não fica legal, tá certo? Então, coloque uma quantidade que não seja exagerada. Vou acrescentar também fermento para bolo. E estou usando 2 colheres de sopa de fermento para bolo, sopa rasa, bem rasinha. No total aqui são 20 gramas de fermento em pó para bolo. Vou misturar e a nossa massa já está finalizada. Só misturar mesmo, incorporar aqui esse fermento. Minhas formas já estão untadas, o meu forno eu já liguei assim que eu comecei a fazer a nossa massinha. E agora eu vou levar a nossa massa para assar. Vou estar colocando essa quantidade de massa em 4 formas de 15 centímetros, certo? Essa quantidade, ela rende 4 formas de 15 centímetros ou 2 formas de 20 centímetros ou uma forma de 30 centímetros, certo? E dá para fazer aqui 2 bolos. Eu vou estar fazendo um bolo para vocês verem e a outra massinha é uma encomenda que eu aproveitei, já fiz tudo junto e já bati tudo junto. Tô colocando aqui na minha panela para fazer o meu recheio 2 caixas de leite condensados de 395 gramas. Vou utilizar 4 colheres de chocolate em pó. É muito importante que seja chocolate em pó ou cacau em pó, porque o nosso recheio vai ficar mais saboroso, certo? O achocolatado eu não aconselho, porque você vai estar trazendo açúcar para o seu recheio e o sabor do achocolatado é mais fraco, então você teria que acrescentar mais achocolatado, então nem vale a pena. Vou estar colocando 200 gramas de doce de leite, pode ser o doce de leite da sua preferência, mas eu queria que fosse um recheio bem gostoso. E vou colocar meia caixa de creme de leite. E também meia colher de sopa de margarina, que eu sempre acrescento nos meus recheios. Vou levar para o fogo e vou mexer até cozinhar bem tudo. Gente, recheio de brigadeiro para bolo precisa ser um recheio que seja firme, certo? Você precisa cozinhar bem o seu recheio. E olha só as etapas, você vai cozinhando, vai mexendo, vai misturando, precisa ter paciência. E vai mexendo até ele engrossar. E o ponto que a gente vai precisar vai ser o ponto desgrudando da panela, certo? É o ponto de brigadeiro de enrolar. Então, o bolo que tem recheios de brigadeiro precisa ser um brigadeiro firme, um brigadeiro de enrolar, tá? Não um brigadeiro de colher. E olha só, já tá chegando no nosso ponto, é assim, desgrudando da panela,
cremoso, mas desgrudando da panela. Cozinhou bem, que é um passo importantíssimo, é você cozinhar bem o seu recheio. E olha só como ele fica, tá? Vou acrescentar 50 gramas de chocolate meio amargo picado. Esse é um brigadeiro gourmet, certo? Mas você pode estar utilizando outros tipos de brigadeiro, contanto que você faça um ponto firme, certo? Sempre no ponto de brigadeiro de enrolar. Você consegue perceber que o brigadeiro de enrolar, quando ele esfria, ele fica bem durinho, certo? Então é o ponto que você precisa. É interessante também e muito importante você estar pegando suas encomendas com antecedência para que você possa fazer a sua massa e o seu recheio no dia anterior, para que o seu bolo consiga esfriar e o seu recheio também, e você faça a sua montagem e leve para a geladeira para o seu bolo ficar bem firme, certo? Eu sempre faço isso, sempre de um dia para o outro. Sempre coloco o bolo para esfriar na geladeira e ele vai ficar bem firme. Então, vou começar aqui cortando a cabecinha do bolo. Essa parte de cima você pode cortar com a faca ou com um cortador como esse. Faço isso nos dois bolos. O quanto mais reto você deixar o seu bolo agora, vai ficar mais fácil para você fazer a sua prensagem, certo? E a prensagem, ela serve como uma fita modeladora, tá? Você vai modelar o seu bolo. E olha só a massa como fica, uma massa bonita, fofinha, porém uma massa firme. Então, o tempo na confeitaria, ele é tudo, gente. A gente precisa muito da questão do tempo. O tempo é muito importante. Nada feito às pressas fica bom. Então, sempre faça no dia anterior ou com horas de antecedência. E olha só o nosso brigadeiro, ele ainda tá morno, por isso que ele tá cremoso, mas ele vai ficar bem durinho quando ele for para a geladeira, que ele vai gelar e vai esfriar, certo? Então, passo aqui na minha folha de isopor, certo? Discozinho de isopor, vai ser isopor para pizza, que você compra facilmente. Vou umedecer a minha massa e eu coloquei chocolate no meu isopor para grudar o bolo. Vou colocar o meu recheio. A quantidade de recheio é a gosto, como você preferir. Se você quiser só melar, você só mela. Se você quiser exagerar, você exagera. E aí fica a seu critério. Vou espalhar o recheio com a colher. Você poderia também estar utilizando um saco de confeitar para te ajudar também. Ou pode utilizar só a colher também, não tem problema não. Certo? O que importa é que você faça, deixe ele o mais lisinho possível. Quanto menos você deixar imperfeição no seu bolo agora, mais fácil vai ser de você cobrir. Coloco a massinha e repito tudo de novo. Umedeço com o meu leite, pode ser qualquer calda que você quiser. Coloco o meu recheio, espalho direitinho. E aí, vamos colocar outra camada de bolo, tá? Gente, eu sempre preparo a massa e o recheio no dia anterior da decoração. É muito importante você fazer isso para você evitar surpresas, certo? Para você evitar contratempos e também para sua massa esfriar direitinho, para ficar firme. Então, eu envolvo no plástico filme. E esse plástico filme vai evitar o cheiro da geladeira, certo? Então, a gente vai passar o plástico filme e vai envolver ele com uma fita de acetato. E essa nossa fita de acetato vai servir como uma fita ou uma cinta modeladora, certo? Ela vai modelar o nosso bolo, então você vai ajeitando para deixar ele mais perfeito possível, porque depois que ele gelar, que ele vai ficar firme, ele vai ficar na posição que você deixou. Então, essa é a hora de você acertar, deixar todo arrumadinho, certo? Então, a prensagem com a fita de acetato, você vai ajeitando e passando a sua fita e certificando que ficou tudo certinho, tá bom? Passa um durex para segurar e aí você leva para a geladeira, certo? O certo é você deixar na geladeira
por no mínimo 4 horas, ou fazer como eu faço, deixo na geladeira de um dia para o outro. Acerto tudo, deixo tudo bonitinho e aí ele vai ficar agora modelado, tá? Vai para a geladeira e amanhã a gente vai estar cobrindo ele com ganache de chocolate e com o chantininho. Beijos!